Eu queria iniciar a palavra trazendo aqui algo que eu vi que doeu-me, que fiquei tão chocada, não é, por ver que o mundo em si, acredito que o mundo está doente e já não respeitamos as crianças, e as crianças desenvolvem depois um sentimento ou um caráter, uma personalidade muito agressiva ou na defensiva por causa das atitudes que os pais têm dentro de casa, e nós não nos apercebemos que tudo que nós fazemos à frente delas, elas vão captando isso, e deixou-me um bocadinho triste mesmo, muito triste, quase com lágrimas aos olhos, a ver um pai muito chateado, a partir toda a casa, e a mãe a tentar dizer não faça isso, e o homem dizia eu é que comprei, e a criança, a bebezinha toda desesperada, só dizia mãe, respira fundo, fica calada, respira fundo, cala, porque ela estava a tentar acalmar a mãe com medo que o pai pudesse agredir. Então a criança estava num desespero, e o desespero da criança deu para doer o coração. Então nós devemos orar para estas pessoas, nós devemos orar para as famílias, porque a família é uma instituição de Deus. E a palavra que eu quero falar aqui, só mais um bocadinho para nós entrarmos aqui, a oração, é que é muito importante nós percebermos o princípio da autoridade de Deus, porque Deus instituiu um princípio geral da autoridade. Então existe a autoridade, e sobre esta autoridade é que nós devemos viver. E existem dois aspectos importantes que devemos fazer. Primeiro, uma é obedecer à autoridade de Deus, porque Ele é quem instituiu a autoridade. Segundo, é exercer a autoridade sobre as pessoas que nós lideramos. Amém? Então é muito importante você saber o seu papel de líder, porque você lidera pessoas, e você saber que deve a autoridade a alguém. Nós, se formos voltar à história da criação do homem, quando Adão foi instituído uma autoridade, mas Adão não conseguiu exercer essa autoridade. Aqui na terra ele não conseguiu exercer essa autoridade, por isso é que o diabo tomou conta, e estamos a viver o que vivemos, porque simplesmente Adão não conseguiu superar, não conseguiu exercer a autoridade que lhe foi dada. E nós vemos isto aqui no mundo. Deus deu autoridade ao homem, deu autoridade à mulher, também tem as normas que diz, seja submissa, seja... Então existe tanta coisa, tantos princípios que diz até no seu trabalho, respeita o seu patrão, em todas as áreas da nossa vida, onde nós formos, existe alguém que está acima de nós. Se Ele institui a autoridade, primeiro, ela é a primeira pessoa que nós devemos estar preocupados e perceber o que Ele disse para nós fazermos, qual é o comportamento que nós devemos ter aqui na terra, para que nós não desonremos a santidade de Deus, para que nós não desonremos a autoridade de Deus. E nós vemos que estamos cada vez mais a desonrar a autoridade de Deus. E a Bíblia nos fala, que eu gosto muito do exemplo bíblico de alguém que exerceu uma autoridade que o próprio Deus disse, uau, eu nunca vi uma autoridade assim. Se vocês quiserem, podem abrir em Mateus 8, 5, 10, que diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz.
E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Este homem, se formos a ver, a Bíblia indica que este homem nem sequer frequentava a igreja, mas ele era uma pessoa que lia a Bíblia, ele conhecia os princípios de Deus, ele vivia os princípios de Deus. Ele aqui entendia que os princípios da autoridade de Deus e que a sua fé gigante é que podia mover tudo, que não precisava que Jesus deslocasse, que apenas uma palavra de Jesus ia fazer mudança na vida daquele funcionário dele, ia transformar a vida daquele. E vemos Jesus a dizer: meu Deus, eu nunca vi tanta fé, nunca vi. Então, este é o tipo de autoridade que nós temos. E ele assumiu que não, eu próprio, no meu trabalho, eu tenho uma autoridade, eu digo vai, aquela pessoa vai. Mas reconheceu a autoridade de Deus. Isto é a melhor coisa que aconteceu. Ele sabe respeitar as autoridades e diz que não, o meu Deus está acima de tudo. Então, eu questiono, será que nós estamos já a respeitar, a reconhecer Deus, a autoridade de Deus na nossa vida? Através de quê? Através da palavra, através daquilo que Ele já nos disse, que Ele já nos deu ordem. Existem várias passagens que eu gosto de dizer quando a gente encontra um se. E se é porque é um mandamento. Então, será que nós estamos a viver debaixo desta autoridade de Deus? Será que nós na nossa casa estamos submissas, estamos a fazer conforme Deus diz? Sabe, a razão muitas das vezes de nós estarmos em situações de desagrado, descontentes e acharmos que as nossas coisas não andam na nossa vida, eu acredito que uma delas é por falta de respeitar ou exercer ou obedecer esta autoridade de Deus, porque eu acredito que quanto mais nós discernimos e descobrirmos estas coisas que parecem pequenas, várias coisas vão mudar na nossa vida. Isto traz vida como traz morte, porque a falta de exercer obediência às autoridades, elas podem ter consequências negativas que nos levam ao pecado, ou podem também ter consequências negativas que nós vemos um Deus que não está para nós, porque nós não estamos na autoridade dele, não estamos debaixo do mandamento de Deus. Então é importante, antes de nós fazermos qualquer atividade ou que a gente queira operar na nossa vida, nós devemos primeiro sentar e respirar e entender que se Deus instituiu autoridades, nós devemos respeitar essas autoridades, porque toda a autoridade de Deus começa nos céus, que Ele já pôs lá. O Pai, Filho e Espírito Santo são as primeiras autoridades que Deus colocou nos céus, e depois aqui na terra nós temos a família, nós temos no emprego, nós temos no próprio país, nós vemos que existe presidente, existe ministro, vice-ministros, então há autoridade, hierarquias que devem ser seguidas. Na igreja nós temos também, Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, pastores, presbíteros, evangélicos, evangelistas. Então, todos estes devem autoridade a quem está acima deles. Então, nós que somos cristãos, que estamos debaixo de uma como é que eu posso dizer, congregação, porque a igreja somos nós, não é o espaço físico, mas estamos dentro de uma denominação, estamos dentro de uma congregação, nós devemos obedecer à autoridade da nossa liderança, porque existe um apóstolo, existe um pastor. Então, dependendo da igreja, há quem tem apóstolo, há quem tem pastor, e nós devemos respeitar, devemos honrá-los, porque muitos podem estar dentro de uma igreja e não estar a honrar aqueles que são as ordenanças, aquilo que são as normas, não é, desta congregação, e acaba direto ou indiretamente sofrendo consequências porque não estamos ao servir da nossa igreja. Então é muito importante, mesmo que a gente esteja numa posição de liderança, devemos ser sábias a
governar, a liderar. Por isso é que se diz que um líder é aquele que se preocupa com o desenvolvimento daqueles que ele lidera. Então, será que nós estamos a ser essas líderes, não é? Estamos a ser essas mulheres que representa, que ajuda, que acolhe, que ora por alguém, que está sempre a favor, à disposição como líder. Então devemos rever os nossos posicionamentos, devemos rever como é que a gente está, a nossa atitude aqui na Terra, para que realmente a gente possa alcançar a boa e a vontade de Deus para a nossa vida. E era sobre isto que eu queria falar hoje, queria trazer para aqui, para a amada família, este cuidado que a gente tem que ter, porque é muito importante se nós queremos vencer na vida, se nós queremos prosperar. Comecemos por aí a ver quais são as autoridades de Deus, como é que nós devemos nos posicionar e que tipo de obediência, porque seguir a autoridade de Deus automaticamente é ser uma pessoa completamente obediente. A palavra obediência aparece na Bíblia como algo fundamental para o nosso crescimento. Ser obediente. A obediência traz bons frutos. Nós vemos isso em Deuteronômio. Você é obediente, estão lá escritas as promessas de Deus. Se você é desobediente, também estão lá as promessas. Então é muito importante nós lermos Deuteronômio 28 e percebermos qual é o nosso posicionamento, que tipo de atitudes é que nós podemos ter para voltarmos se estamos a andar só por andar, então convém que a gente volte sempre ao Deuteronômio para tentarmos perceber quais são as promessas de Deus para aqueles que são obedientes e aqueles que são desobedientes. Então todas nós queremos crescer, todas nós queremos chegar à estrutura varonil de Deus. Então eu quero pedir ao nosso Deus para que Ele transforme a nossa mente, para que Ele transforme o nosso coração, para que Ele abra a nossa mente espiritual, para que a gente tenha entendimento de como podemos viver nesta terra, apesar das situações que estão a acontecer no nosso país, na nossa vida, mas que a obediência à santidade de Deus, a obediência à autoridade de Deus, que isto prevaleça em nós, que sejamos mulheres exemplares. Dia a dia vamos aceitar a transformação de Deus, vamos sempre pedir para que Deus possa entrar na nossa vida, possa capacitar-nos para tirar-nos da cegueira espiritual, para nos tirar da cegueira de entendimento da palavra de Deus e que aprendamos cada dia há uma mudança, cada dia há um progresso. Como sempre digo, a santidade é progressiva, a transformação é progressiva, porque nós devemos primeiro reconhecer o erro, arrependermos do erro e falarmos para que Deus possa atuar, para que Deus possa manifestar, para que Deus possa nos moldar conforme a sua vontade, para que estejamos mais próximas de Deus. Aí sim a nossa vida nunca mais será a mesma, porque há um saber de Deus, há um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero pedir a Deus realmente que nos ensine, nos faça andar conforme a sua vontade e que a gente possa realmente ser luz, ser aquelas que as pessoas, quando olharem para nós, vejam Cristo em nós, e quando olharem também para a nossa família, possam ver Cristo em nós. E que as nossas igrejas sejam abençoadas e que os nossos líderes pastorais sejam também abençoados e sábios para nos ensinar e mansos para nos ensinar. E a caminhada em Cristo prevaleça na nossa vida. E sim, esta era a palavra que eu trazia hoje, que eu queria partilhar aqui com a família amada. E amém, 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 amém.